Após um começo conturbado, moldado por escolhas curiosas de como se iniciar o universo compartilhado, onde a gente tem uma animação de uma equipe desconhecida, um filme que esse sim é de um personagem que é grande e importante, e a segunda temporada de uma série que é um spin-off do universo anterior, mas que foi realocada nesse, Supergirl, de Craig Lispai e Ana Nogueira, entra como sendo o quarto projeto oficial do novo DCU de James Gunn, sendo o segundo filme dessa nova leva de filmes da DC nos cinemas. E por conta desse e de outros fatores, esse filme ele tinha algumas missões ou expectativas, chame como você quiser, que ele tinha que cumprir pelo menos na forma como eu vejo as coisas. Sendo elas, pegar e adaptar uma história que é sim muito querida pelas pessoas, principalmente a galera que é mais desse meio de quadrinhos, e adaptar, apresentar mais uma nova versão dessa personagem, mais uma roupagem dela, que já teve sim outras versões em live action, mostrar a diferença de tom que cada um dos novos projetos do DCU vai ter daqui em diante, porque esse filme ele entra como sendo o primeiro projeto do DCU até agora que não teve nenhum envolvimento direto do James Gunn, ele não roteirizou, ele não dirigiu, ele não fez nada disso, então esse filme ele não é um produto que vem diretamente da mente do James Gunn, e por último, mas não menos importante, na verdade eu acho que esse é o ponto mais importante de todos, ser uma boa experiência cinematográfica. E depois de refletir um pouco sobre esses quesitos e sobre essas missões que eu mesmo acabei citando, eu fico me questionando, será que esse filme cumpriu bem essas missões? What Superman like? He sees the good in everyone. And I see the truth. Oi, eu sou o Eric, ou Spike, me chame como você preferir, e eu já quero começar esse vídeo dizendo que esse vídeo que vocês vão ver aqui tem spoilers do filme. Então se você ainda não assistiu ele, pretende assistir no cinema e não quer saber de nada que acontece, por mais que a maioria das pessoas que vão ver esse filme provavelmente sabem como é essa história, já fica avisado aqui logo de começo. E vamos lá. Primeiramente, eu fui assistir esse filme com uma expectativa moderada. Eu sabia que ele não ia ser aquele filme, aquele espetáculo visual cheio de cores e deslumbrante que é a HQ. Então eu já estava meio conformado de que algumas coisas seriam sim um pouco diferentes. E elas realmente são mesmo. O filme ele tem muitas cenas que são muito bonitas, mas eu sinto que ele tem um problema muito grande de não saber o que ele quer mostrar direito. Talvez seja um problema da direção, mas eu sinto que em diversos momentos em que o filme poderia aproveitar para desenvolver um pouco mais as relações entre as personagens, ele fica querendo dar destaque para alguma cena de ação ou para algum take mais aberto para poder mostrar mais detalhes dos planetas, etc. E quando eles precisam dar mais destaque para essas cenas mais espetáculo, eles não fazem. Um dos exemplos que eu consigo pensar agora é na última batalha que tem ali no finalzinho do filme, quando eles estão naquele planeta com o Sol Verde, em que ao invés de ficar mostrando a própria luta em si, dando mais destaque pra cara batendo nos bandidos, ou pra ela quebrando coisas e etc., eles ficam com vários takes mostrando algumas reações da Ruth, ou do Lobo, ou daquelas mulheres prisioneiras, e por aí vai. E isso me causa uma sensação meio estranha, porque eu sinto que tudo que eu queria ver nesse filme tá aqui, a história, etc, ela tá aqui, só que algumas coisas estão meio que fora de lugar, porque um dos exemplos que eu consigo citar é a própria relação da Ruth com a Kara, que é meio subaproveitada. Eu não acho ela exatamente ruim, mas eu sinto que ela não se desenvolve muito bem justamente porque eles não mostram muito das duas interagindo entre si, etc, e desenvolvendo esse laço de amizade bem forte que elas têm. Eu tinha um medo muito grande da Ruth ser só uma fedelha chata e irritante que não faz nada o filme inteiro,
E por mais que ela seja assim um pouco no comecinho do filme, conforme a história vai avançando, eu sinto que as coisas vão mudando um pouquinho e no final eu até acabei sentindo uma certa simpatia pela personagem. Mas, em compensação, se a relação da Kara com a Ruth não é tão bem explorada no filme, a relação dela com o Crypto é uma das coisas que eu mais gostei nessa história inteira. Porque não tem como você não ficar sensibilizado por um cachorro que tá sofrendo. Mesmo que seja um cachorro de CGI, que você saiba que ele vai ficar bem no final do filme, etc. Ainda assim, é muito crível todo o afeto e o amor mesmo que a Kara sente por ele. Não só porque o CGI dele continua impecável desde o primeiro filme do Superman, mas também porque a atriz que tá fazendo a Supergirl tá ótima, ela tá amassando nesse papel basicamente. Sendo bem sincero com vocês, eu vi esse filme dublado, porque eu prefiro ver as coisas dubladas, mas as expressões faciais, a linguagem corporal, todo o conjunto da obra ali, mostram que a Emilia Clarke ficou ótima como Kara Zor-El. Até agora, de todas as interpretações de Supergirl que eu já vi, pra mim, foi a melhor. Eu acho que foi a única que conseguiu fazer uma personagem que mostra que é única, que tem os seus próprios traços de personalidade e que basicamente não é um Superman de saia, como era na série da CW, e nem uma esquisitinha depressiva, como era no filme do Flash. Isso fez com que eu quisesse ver mais dessa personagem daqui pra frente. E por falar em atores que estão amassando no papel, não tem como não falar dele, que é aquilo que mais me fez dar risada e ficar animado durante o filme todo, que é o Lobo. Porque, cara, esse Lobo do Jason Momoa, pra mim é um dos exemplos máximos de quando um ator tá tão à vontade com o papel que ele tá interpretando que ele basicamente vira o personagem. É muito maneiro, seja quando ele tá lutando com os ganchos ou voando com aquela moto da hora, interagindo com os personagens, sendo aquele tipo de cara que é um cuzão e um otário com todo mundo, mas que ainda assim é aquele tipo de otário que você acaba gostando, ou pela forma como ele entra na história, que é completamente do nada, e que por mais que não tenha peso narrativo nenhum, até porque ele também sai completamente do nada, você ainda assim quer ver mais sobre o personagem. Eu acho que esse foi um dos maiores méritos que esse filme teve, na minha opinião pelo menos, que foi fazer com que você queira ver mais desses personagens. Eu quero ver mais da Supergirl no filme do Superman. Eu quero ver mais do Lobo, seja num filme solo, seja numa série, ou seja enfrentando o próprio Superman mesmo. Isso é, pra mim, uma das coisas que é mais importantes quando você tá fazendo um filme de um universo compartilhado. Porque é disso que esses filmes vivem. Gerar hype, alimentar essa expectativa, fazer com que você fique animado, etc. Eu sinto que o DCU vinha falhando um pouco nesse quesito. E por mais que nesse filme em si você não tenha muitos motivos pra ficar hypado pelo macro da história, pela história principal do DCU até agora, que não ficou muito bem clara, ainda assim você quer ver mais dos personagens. E pra mim isso sempre foi o mais importante. Eu gostei muito de acompanhar os filmes da Marvel, porque sim, a história que eles estavam contando ali até o final da fase 3 com o Ultimato era realmente boa e eu tava curtindo a história em si, mas também porque eu fiquei cativado por esses personagens que eles foram construindo. E eu senti a mesma coisa com o Superman, eu senti a mesma coisa com a Supergirl, eu senti a mesma coisa com o Lobo, não tanto com Creature Commandos, mas alguns personagens muito específicos. E por mais que o final de Pacificador tenha sido sim um pouco decepcionante, ainda assim eu gosto do personagem do Pacificador. Eu quero saber o que aconteceu com ele, eu quero saber como essas coisas se conectam. Eu detesto o Rick Flag Sr. Eu acho que esses pontos são algumas das coisas que me fizeram gostar mais desse filme do que, por exemplo, de Creature Commandos ou de Pacificador temporada 2. Eu ainda assim prefiro o filme do Superman, porque eu acho que o James Gunn é mais diretor do que o Craig Gillespie, mas eu ainda assim achei a direção dele competente, apesar desses pequenos problemas que eu pontuei um pouquinho mais cedo. Bom, mas era isso que eu tinha pra falar sobre o filme mesmo. Como eu disse, eu gostei dele, ele não é necessariamente a melhor coisa do mundo, mas pra mim foi legal. E se você discorda, se você tem alguma opinião que seja um pouco contrária, pode comentar aí embaixo quando você quiser.
Ô, seu imbecil, você esqueceu de falar do vilão. Puta, é verdade. Mas quem é você? Eu sou você que tá editando esse vídeo lá no futuro. Mas isso não é o caso. Vilão, agora. Bom, falando do Krem, ele é um vilão ruim. Agora falando sério, uma das críticas mais frequentes que eu vi sobre esse filme é como o vilão dele é chato, genérico, sem alma e, no bem dizer, sem carisma mesmo. Servindo só como uma pedra no sapato das personagens principais e, sendo bem sincero, eu não fico surpreso. Porque o Krem nunca foi um bom vilão. Na HQ ele também é genérico, onde ele só serve como uma ferramenta pra fazer a história andar. E por mais que eu até tivesse uma leve esperança de que eles fossem consertar esse aspecto da obra original, até porque não é porque ele é ruim na HQ que você também tem que transparecer isso pro filme, isso não se concretizou. Pois aqui ele segue a mesma linha, chato, babaca e genérico como ele sempre foi. Eu acho que a única coisa que o Krem da HQ ganha em relação ao do filme é o final que ele tem, porque por mais que eu entenda essa mensagem que o filme quer passar de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, ainda assim eu acho que o final que a Kara e a Ruth, principalmente a Ruth, dão pra ele no final da HQ é muito mais simbólico, muito mais emotivo e bem mais profundo até na real. E sem falar que a Kara matar o Krem literalmente 10 segundos depois dela dizer pra Ruth não fazer isso, ficou tão repentino que ficou até meio cômico, parecia que eu tava vendo uma cena de Rick e Morty. Mas enfim, no final das contas eu saí sim com um saldo positivo. O filme ele é legal, ele tem boas cenas de ação, apesar de eu achar que ele tem cenas de ação demais. Por mais que ele cometa alguns deslizes no que diz respeito em relações entre personagens, ele é um filme que diverte. Mas eu acho que isso meio que não é mais o suficiente, porque, principalmente levando em conta o quão saturado esse lance de filme de super-herói está atualmente, você fazer um filme que é apenas divertido não é o suficiente para atrair mais pessoas e para fazer com que as pessoas queiram assistir ele. Não é à toa que esse filme está sendo um fracasso comercial. Mas, não, eu não acho que ele é um lixo, eu não acho que ele é essa coisa horrorosa toda que muita gente tá falando por aí, mas é inegável que ele tem sim problemas e que esses problemas vão afastar as pessoas. Bom, e no geral era isso que eu tinha pra falar sobre o filme. Se você gostou dele ou se você não gostou, se tem algum ponto que você queira salientar aqui nos comentários, ou se tem alguma coisa que você acha que eu deveria ter falado que eu acabei não falando. E também comenta aqui embaixo o que você achou desse formato novo de vídeos agora que eu tô querendo trazer aqui pro canal, com mais de eu falando com a câmera e falando diretamente com vocês e etc. Muito obrigado por todo o retorno que os últimos vídeos têm tido. E no mais, é isso. Valeu, falou e te vejo por aí.